Boa noite. Quem for chegando, por gentileza, me fala como está o som. Se o... Quem for entrando pode me falar como está o som. Se o som atrás está mais alto do que minha própria voz. Daí eu abaixo um pouquinho. Lembrando que hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima. Tá, o som atrás não tá muito alto. Não tá mais alto do que minha própria voz, o som de trás. Tá. Então essa semana eu estava lendo sobre autoestima e fiz um pequeno texto. Tá, eu vou diminuir um pouquinho o volume. Atrás, né? Ficou melhor? Tá. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a autoestima através de uma outra percepção, tá? Então aqui eu fiz um texto, eu vou ler, né, esse texto que eu fiz aqui, algumas marcações e bater algumas pausas, e vocês também podem escrever aqui também, se tiver algum insight ou quiser compartilhar alguma coisa, tá? Vocês podem colocar aqui na mensagem. Então essa live aqui pode durar meia hora, uma hora, né? Eu não sei, né? Vamos ver como que vai fluir aqui, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, para compartilhar qualquer coisa. Então talvez uma das maiores ilusões seja em acreditar que algo nos falta. O que é a autoestima, né? É alguma coisa que está faltando, né? A gente espera mais reconhecimento, a gente espera mais certeza, mais preparo. Só que a vida não acontece quando estamos prontos. A vida acontece quando decidimos participar. E o convite aqui nessa conversa não é ninguém buscar fora o que acredita estar faltando, mas sim olhar para aquilo que já possui. Porque também a gente sabe, aonde a gente coloca atenção, aquilo cresce. Isso não só com autoestima, com tudo. Mesmo em crise, quantas pessoas não prosperam, né? Não criam novos projetos, empreendem. Então, aonde eu coloco o meu foco? Independente de como está a minha vida hoje, né? Claro, aqui estamos falando sobre autoestima. Aonde eu coloco o meu foco, aquilo cresce. Então vamos começar já a mudar o nosso foco. Olhar o que temos de bom a oferecer, não ao contrário. E deixo aqui um pouquinho para a gente pensar. O que de bom a gente já tem? O que a gente já tem? A gente às vezes não olha, não dá atenção. Às vezes é um pão que você sabe fazer, né? É ensinar. O que é? É escutar. Tua capacidade também de cuidar dos outros, né? De olhar para os outros. Nossa, a minha vela aqui tá enorme. Vamos ver aqui.
Dá pra ver? Ela tá enorme, olha aqui. Tá enorme. Meu Deus. E às vezes a gente nem reconhece nossos próprios dons e talentos, né? O que eu já tenho. Então também uma indicação aqui, tá? É escrever no papel. Escreve no papel. Então talvez a pergunta que nós devemos fazer, né, para nós mesmos, não é o que eu preciso, né, aprender, o que eu preciso receber. Mas podemos, né, as perguntas, né, são ferramentas importantes, né, saber perguntar, né? Para mim para ter uma resposta concisa, eu preciso saber fazer a pergunta. Então, a pergunta bem formulada, né, a gente encontra uma resposta mais concreta. E sempre focando no positivo, né, nessas perguntas aqui, né? Não focar no que eu não tenho, o que eu preciso receber, né? Porque eu já falo que eu não tenho, não é? Então a pergunta aqui é: o que eu posso expressar, compartilhar e colocar em movimento com aquilo que eu já sou hoje? Você não precisa estudar mais, né? Não precisa que seja emagrecer, não sei, né? O caso aqui, né? Muitas coisas influenciam, refletem na autoestima. O que eu posso expressar, compartilhar e colocar em movimento com aquilo que eu já sou hoje? Porque a gente sempre acha, né, que nunca tem o suficiente, nunca sabe o suficiente. Mas nós já somos o suficiente com o que temos hoje. Amanhã, né, podemos saber mais, né, o que seja aqui. Mas hoje, né, porque a gente sempre projeta amanhã no futuro e a gente esquece de viver hoje, de compartilhar hoje, de ser o que eu sou hoje. O que eu posso fazer hoje, eu aqui compartilhei, né, essa minha percepção aqui com vocês, né? Porque fazer uma live aqui é mais fácil do que montar, né, um texto, fazer, né, imagens, fazer uma ferramenta. Então aqui, né, no Instagram é muito mais fácil compartilhar informações. E se a gente for puxar, né, puxando o fio, puxar a raiz por trás da autoestima, né? Depois, é claro, das nossas crenças, da nossa história de criança, nossos traumas, das nossas comparações. Então, puxando, né, a raiz, né? Aquela raiz principal da autoestima lá para trás. O que vai estar a raiz principal? A separação. A sensação de estar separada do nosso próprio valor, da nossa própria essência, da natureza. Porque a gente acha que a natureza é uma coisa, as plantas, a água, né? E nós, humanos, somos outra. Não. Nós temos os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar no nosso corpo. Ar, respiração, terra, né? Tá nos músculos, tá no nosso osso, nos músculos junto também com a água, né? Terra e água. Fogo, né? Estômago, temperatura. Água, sangue, linfa, lágrima. Então tudo que tá fora está dentro. Nós somos a natureza. Também a sensação, no fundo, a maioria tem a sensação de estar separado de Deus. Porque eu vim para a Terra, vim para sofrer? Não.
E talvez, tá, vocês podem colocar alguma pergunta aqui, tá? Ou colocar alguma interação, compartilhar alguma coisa sobre o assunto, tá? Vocês podem colocar, que eu vejo aqui e podemos conversar sobre, tá? Eu tenho esse texto aqui que eu tô lendo, né? Mas nós estamos também interagindo. Quanto mais interagir, melhor, né? Então, dentro de algum nível, né, sobre a autoestima, o que tem atrás, né? Eu falei, tem a separação, né? Separação da vida, separação da ligação com Deus, né? Ah, mas como assim? Eu tenho religião, vou para missa, eu vou a um culto, mas o nosso inconsciente lá se for puxado em todos nós, né? A gente tem essa crença de estar separado de Deus. Então, algum nível atrás tem o quê? Tem um nível do que? De pertencimento. A gente esquece o que a gente pertence. Então, se quiserem também falar alguma coisa aqui, nós temos, né, professora de história, filósofa aqui entrando, Janine, Sandra, Carol, são pessoas muito cultas e sábias aí, né? Com certeza podem enriquecer aqui o que eu estou falando. E a gente pergunta, né, em relação à autoestima, né, como eu posso me amar mais? A gente sempre foca no quê? Falta alguma coisa em mim. Isso também tem na física quântica. Eu foco numa coisa, aquilo que cresce. E sempre a gente é acostumado o quê? Né? Tem um paradigma de quê? Pensar no negativo. Esperar o negativo. Focar na gente o negativo. Então, ao invés de fazer pergunta pra gente, né? Como eu posso me amar mais? A gente tira o foco dessa pergunta. O que falta, o que eu não tenho, né? Então, se eu pergunto se eu posso me amar mais, alguma coisa falta. Aí já tá a pergunta errada. Então, ao invés disso, a gente troca. O que me fez esquecer de quem eu sou? Então, o que me fez esquecer de quem eu sou? Quando a gente, né, em relação a, ou tô muito magra, eu tô muito gorda, ou muito baixa, ou muito alta, ou a gente se compara com os outros, né? Então a pergunta não é como faço para me amar mais, e sim, o que me fez esquecer quem eu sou? Porque o eu sou nada falta. Não precisa mais. Não precisa amar mais, porque se eu sei quem eu sou o quê? Eu sou a manifestação do meu Criador. Eu gosto de trocar o sufixo dor, né? Toda sufixo dor por amor. Liquidificar amor. Criador, né? Tem o sufixo dor e coloco amor. Então, cria amor, não é? Porque a gente pensa em sofrimento, né? Deus, criador. O meu Deus só cria dor. Eu estou aqui para sofrer, não é? Para sentir dor, e não é. Então, a palavra tem muito poder. Cria amor, ou independente da religião de cada um. Né? O universo, Buda, Jeová, não importa a sua religião, porque a fonte é uma coisa só, independente do nome, independente da religião, é uma coisa só. E se eu sei, se eu sou manifestação do Criador, cada animal, cada planta, tudo que foi criado por Ele, é Ele, eu vou fazer, né, dizer, aquele lá é melhor, tipo, a árvore fala quando acorda lá, né, será que eu estou bonita hoje, né, daí perde as folhas no outono a árvore,
né? Eu tô careca, eu tô sem cabelo, né? Perde as folhas. A árvore, será que ela pensa isso? Ou tá cheia, né? Frondosa, cheia de frutos pesada. Eu tô, né? Tô com dor nas costas, eu tô acima do peso. Não. Natureza, é fluida. Então, de onde vem, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu olho no espelho, eu me comparo com outro. Exatamente, Janine. A chave é a pergunta certa, exatamente. Que a resposta já temos. Maravilhosa. Quem mais para falar isso do que a filósofa aqui, né? A Janine, filósofa e professora de história. Maravilhosa. Então nós voltamos aqui, né? Para a causa de todo o sofrimento humano. Quando passamos a acreditar que precisamos merecer para existir. Porque o rio, ele não pensa, né? Merecimento em existir, ele é. E talvez a cura começa quando lembramos que existimos antes de provar qualquer coisa. E agora, né? Quando surgir aquela comparação em relação, né, à sua autoestima, aquela insegurança ou até rejeição, uma dica boa, tá? É o livro da Louise Hay, Autoestima. Eu não sei se o nome é Autoestima, tá? Mas ela tem um conteúdo maravilhoso sobre autoestima. E a dica também é olhar no espelho. Acorde, olha no espelho. Olha para você por algum tempo. Fale com você, olha nos olhos. Como você é maravilhoso, bom dia. Fala coisas para você. Olhando no espelho, você é lindo, você é criativo, é maravilhoso, maravilhosa. A Sandra, e se o Criador for sobre criar algo, criar alguém sobre evolução, só ser humano? O que acha que pode ser isso? Boa compreensão, Sandra, compreensão aqui. Criador também, né? Como tem o sufixo também da dor, colocar o amor, ele também cria, né? Ele cria. E a gente escolhe o foco. Eu quero criar com dor ou olhar no que eu não tenho, né? A gente compara. Eu tenho cabelo, eu queria ter cabelo cacheado. Eu queria ser mais alta, porque eu comparo com o outro. Ou com o que alguém me fala que eu tenho que ser. Aí que tá a comparação. Mas tem como comparar o rio com, né, uma represa com um rio, com um lago, com um mar? Dá para filosofar bastante com a tua pergunta, Sandra. Muito boa. Se alguém também quiser responder aí, tá? Com a frase aqui da Sandra, muito boa. Dá para pensar muito isso, né? Então, o que eu estou tentando provar e para quem? Olhando no espelho, né? Se eu acho isso de mim, né? Eu sou isso, né? Coisa negativa, né? Eu tô gorda demais, magra demais, baixa demais. Eu não tenho tanto quanto o outro. Eu tenho isso. E para quem eu tô tentando provar isso? Pergunta, né? Uma boa pergunta tem boas respostas. Então, por trás da baixa autoestima, costuma existir uma tentativa silenciosa de provar. Provar para quem, né? Provar que somos bons, boas pessoas, bonzinhos. Provar que somos dignos. Provar que somos suficientes. E pegando também aqui
a palavra autoestima. Auto, do grego, si mesmo, né? Significa si mesmo. E estima, vem do latim, significa atribuir valor, estimar um preço. Na Roma antiga, a palavra astimare, né, que é estima em latim, ela não era usado somente para pessoas. Era usado para determinar o valor de algo. Era uma palavra ligada à percepção de valor. Pois é. Então, a autoestima não nasceu com uma ideia de amor próprio. Ela nasce como uma ideia de valor. Vão seguindo aqui, né? Vão seguindo o pensamento. Ao longo dos séculos, o significado da palavra autoestima, né? Ela foi ampliado e passou a incluir autoconfiança, autoaceitação, autorrespeito e amor próprio. Mas talvez uma pergunta que eu adoro perguntar, né? Fazer boas perguntas tem ótimas respostas. E às vezes nem respostas, a gente fica só, né, refletindo. A pergunta aqui é: quem está avaliando quem? Se autoestima, né, é atribuir valor, né, estimar um preço. Mas quem que está estimando esse preço? Quem que está avaliando quem? Então existe uma parte de nós que observa e existe outra parte que é observada. Existe uma parte que julga e uma parte que recebe o julgamento. Conseguem chegar ao ponto? Quem que está avaliando o quê, né? Ah, você tem baixa, você é alta, você é feia, você é bonita. Quem que avalia isso? Mesmo você pensando em si mesmo, quem está avaliando? É você mesmo? Talvez por isso, né, que muitas pessoas sofrem. Porque passam a vida se avaliando através dos olhos das outras pessoas, da sociedade, aqui da internet, né, das redes sociais, ou seja, das expectativas alheias, expectativas externas. Então o problema não é falta de valor. Qual que é o problema em relação à autoestima? É a gente usar uma régua, né, que não é nossa, de avaliar esse preço, esse valor. A gente usa a régua de uma outra pessoa, de uma outra vida, para avaliar a nossa. E outra pergunta bem forte aqui, tá? Às vezes vocês não precisam responder a pergunta, porque inconscientemente essa pergunta vai agindo. Não precisa responder às vezes, tá? Às vezes a gente não sabe, a gente reflete, mas parte de você tá interagindo, tá fazendo novas conexões. Sim, Janine, sim, percebendo isto. Quanto mais julgo, mais sinto necessidade de agradar os outros, exatamente. A aceitação.
e focar, né, no que nós temos de bom, né? Porque todos nós temos coisas boas e ruins. Mas quem eu sou, né? Chega, quem eu sou? Quem está julgando? Quem está atacando? E quem está observando esse julgamento? Então a pergunta para vocês aqui também, outra pergunta, né? Tem várias perguntas aqui. Quanto eu valho? Quanto eu valho? Aceitação é uma palavra bem forte. Aceitação, aceitar a vida como ela é agora. Como a natureza, né? Inverno, verão, outono, muito frio, calor. São fases. É o fluxo da vida, é a dança da vida. E depois dessa pergunta, quanto eu valho? Uma régua, quanto eu valho? Por que estou tentando medir algo que já possui valor por natureza? Você é natureza. Tem como medir, estimar um rio, uma plantação, uma pedra, uma árvore? Quanto vale isso, quanto vale aquilo? Nada na natureza, né, não precisa de autoestima. Então, por que nós precisamos dessa autoestima? O que está por trás dessa autoestima? Separação de Deus? Separação da minha essência? Porque se eu estou na minha essência, eu estou conectada. O que é essência? É ser quem eu sou, de verdade. Tirar as camadas, porque às vezes a gente está numa personagem e a gente nem tem consciência. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas quanto mais consciência, mais percepção de quem eu sou, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, essas camadas, né, tipo uma cebola, vai saindo. E lá no meio tá o quê? Aquele diamante, a luz, que é o quê? Que é o Criador, o Criamor. Todos nós somos a manifestação divina, nós somos Ele, porque existe, o Sol tá aqui, né? Tipo, o Sol tá aqui. O Sol tem raios solares. Existe raios solares sem o Sol? Existe o Sol sem raios solares? Não, não existe. É uma coisa só. Só que nós ainda não entendemos, né? Com a nossa capacidade, né? Não conseguimos entender. Nós somos sim. Né? A última camada é o quê? Nós somos o Criador. Cada um de nós. Rio, terra, cristal, animal, pessoas. Tudo é Deus. E aqui no nosso planeta, vejamos aqui, né? Nós, seres humanos, somos o único que está tentando reencontrar o próprio valor. Por quê? O rio sabe que é rio. O mar sabe que é o mar. Mas o ser humano sabe quem é? Ele é rio, ele é oceano. Ele é manifestação do Criador. Quis classificar que todos nós, em algum momento da vida, queremos ser aceitos dentro do ambiente que vivemos, exatamente. Mas livres estaremos quando nos libertamos das amarras entre os outros. Muito bem? Eu tenho amigas maravilhosas aqui, né? São todas cultas, são mesmo.
pertencimento, né? Aí tem o pertencimento, porque o grupo da bicicleta, né? Vai no grupo da bicicleta. O grupo do rock and roll, né? Tem até vestimento, tá lá de preto. O grupo Zen, com pedras, cristais, né? Então, cada grupo, a gente está inserido, todos nós estamos inseridos em grupos. Todos nós precisamos sentir pertencimento, né? Porque vivemos em sociedade. Mas fora desse pertencer grupos, nós temos o pertencimento do quê? Co-criador. Se alguém puder fazer um print depois do que a Janine você falou aqui também, a Sandra também, que são reflexões muito importantes aí, tá? É tão bom às vezes encontrar, né, pessoalmente aqui para conversar sobre isso, né? Acho muito interessante. Então, tô quase terminando aqui. Como também a gente falou na época de Roma, né? Que era um pouquinho também diferente a palavra autoestima. Alguns séculos atrás também era outra visão. Porque a preocupação principal da sociedade daquela época, o que era? Era honra, era dever, posição social, religião, família, sobrevivência. O indivíduo era visto muito mais como parte de um grupo do que como alguém buscando realização pessoal. Por isso, as palavras mudam de significado conforme a consciência coletiva do momento. Então, o que era autoestima há alguns anos atrás, né, séculos atrás, muda a percepção da palavra. Isso com outras, né, como sucesso, riqueza, espiritualidade. Quando a gente ouve uma palavra, a gente acha que sabe o significado dela. Mas na verdade, a gente ouve o significado que nossa própria cultura colocou nela. Às vezes, em outra cultura, em outro país, tem outro significado essa palavra. O verde, né? É verde, a vela verde. Mas quem falou que é verde? Foi dito pra gente que é verde. Né? Mas isso aqui podia ser o quê? Marrom? Por que marrom é marrom? Que foi tudo imposto, não é? Foi imposto. E uma pergunta aqui, né? Para todos nós aqui. A gente vê também a diferença da autoestima, né? De séculos atrás, né? A importância, né? Não tinha muito como é hoje, né? Amor próprio, né? Autodesenvolvimento não era assim, né? Era mais honra, né? Família, religião. E o que vocês acham que vai ser a autoestima daqui uns 200 anos? Aqui eu coloquei assim, ó. Talvez daqui séculos, né, na frente aqui, a autoestima vai ser o quê? Lembrar de si. Que era lembrar de si. Então passou da honra, né, da família, da religião. Passou da nossa fase agora que é, né, auto-amor, desenvolvimento pessoal. E vai para quê? Autoestima, lembrar de si. Que volta, né, para a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? E lembrar de si depende o quê? Da consciência de cada um. Não tem certo, não tem errado, né? O que nós estamos falando aqui é uma consciência. Então cada um pega o que está, né, vibrando na sua, o que não é, descarta. Então não tem certo, errado, porque, vamos dizer aqui, né, tem uma vela aqui.
Alguns vão olhar de cima, vão ver diferente, alguns de baixo, alguns de lado, do outro lado, em diagonal. Então, claro, tem uma verdade só, mas tem verdades pequenas também, né? Então não tem, a minha visão é melhor que a sua, não. Eu estou certo e você errado? Não. Eu estou olhando através da minha consciência. Cada um vai olhar de acordo com a sua consciência, sem julgar o outro, né? É claro, né? Quando a gente faz mal para alguém, aí está errado. Mas assim, pensando diferente que você, não tem problema. Porque tem várias visões, né? Uma pessoa pode estar olhando do primeiro andar, vai ter uma visão. Uma pessoa lá do 8º andar vai ter uma visão muito mais ampla. Só que não tem certo ou errado, porque ela está mais acima, uma visão mais ampliada, ela é melhor do que aquela que está no primeiro andar? Não. E talvez por isso, né? Tantas pessoas vivem em busca da autoestima. Elas buscam o quê? A si mesmas. E volta, né? Quem eu sou? Não, né? A gente faz essa pergunta, né? Não porque a gente perde o nosso valor, né? Mas porque a gente esqueceu da relação com ele, né? Oh, meu Deus. Também amo você. E qual a relação com o meu valor? Tem relação com a minha consciência de saber quem eu sou. E saber que eu sou natureza. E natureza não se compara entre si. E talvez também seja um jogo, não é? Nós estamos num jogo aqui na Terra. É jogo. Um jogo de volta para casa. E o que é casa? É saber quem você é. Sabendo quem você é, conecta com o Criador, você faz tudo o que ele fez, né? Como está na Bíblia, né? A gente pode fazer muito mais do que Jesus fez. É só o quê? Se conectar. Saber quem você é. E não dar o poder para os outros. Cada um de nós está criando sua própria realidade. A gente vê nos noticiários, né? Só coisas ruins. Mas é o que? É a realidade que certas pessoas querem criar. Então hoje não há mais tempo de julgar. Se quer criar um mundo caótico, deixem as pessoas no mundinho. Que a gente sabe, às vezes, numa mesma rua, né, numa crise, uma pessoa lá está prosperando e a outra não. Então, né, mesmo no nosso planeta tem várias pessoas vivendo em várias consciências. Manifesta prosperidade, manifesta guerra, violência, dependendo com a nossa consciência. Mesma coisa da autoestima, né? O que a gente coloca o valor, a atenção? Se a gente não quer manifestar o mundo como está agora, porque a gente está ajudando a criar, olhando as coisas na televisão. Porque eles nos mostram aqui, né? Um jogo lá na televisão. Tá acontecendo isso, guerra isso. Aqui não é, tá? Correlação certo ou errado. É correlação, eu quero criar, eu quero ajudar a criar isso. A gente não precisa. Então, não assistem muito televisão, filme ruim, violento, porque mesmo você achando que não é real, que é só filme, o seu cérebro não entende isso. Isso até com música, a frequência de música, o que você escuta, o que você vê, tudo. Então não aceitem dar o poder de vocês para criar coisas que vocês não querem pro planeta, para vocês, independente do que seja, mas sem julgar o outro. Se certos grupos querem criar né? A gente vê hoje aqui tá um caos na política, mas o que? É a velha energia tá indo. Tudo isso todo o sistema político, sistema de saúde, educacional tá caindo. O que a gente tá vendo agora é caindo.
O nosso sistema já não comporta o sistema educacional. As crianças não conseguem ficar naquela caixinha, né? Como o sistema financeiro, tudo. Então, tudo que a gente está vendo agora está caindo. E isso é uma coisa boa. Então, não foquem, né? Como eu estou falando da autoestima, não foquem no que está caindo, do que já não é mais a nova terra, né? Foquem na energia no novo. O que vocês querem criar para vocês? Ligadas com a sua essência, com o seu valor. Quando estamos conectados com a nossa essência, que tem a ver com a nossa autoestima, eu conecto o quê? Com o Criador, com Deus, né? Com o que cada um acredita. E a gente não vai estar mais navegando, surfando em ondas e informações que outras pessoas nos passam, principalmente na televisão. Nós aqui podemos criar isso aqui, rápido, instantaneamente na nossa vida, se a gente se conectar com a nossa essência. Então o nosso mundo aqui está indo por uma outra consciência, né? A nossa nova terra, como chamam, né? Então não se preocupe, não tenham medo, lembra? Se algum grupo colocar medo em vocês, sem julgar, só reflexiona, pensa. O medo abaixa a vibração. Então, se alguém quiser colocar medo em vocês, que seja na pandemia, lembra da pandemia? O pessoal ficou em pânico. Abaixa a vibração. Abaixando a vibração é o quê? Medo, né? É um alimento para algumas energias não tão positivas, vamos dizer assim. Então, tem seres, tem energias que se alimentam do nosso medo. O medo também abaixa a nossa vibração, abaixa a nossa imunidade e ficamos suscetíveis a. Então não deem o poder de você para outros. Independente do que falam de você, você é isso, você é aquilo. Não, observe, não traga para o teu corpo, para o teu campo, coisas que outros, né, dizem sobre você, ou sobre o planeta. Lembra, né? Se eu estou apontando o dedo, um dedo para você, 3 atrás para mim. Eu fugi um pouquinho do assunto, né? Mas tem a ver também, né? Autoestima tem a ver com valor, né? O valor tem a ver com essência. E nós estamos aqui, todos nós, né? Aflorando a nossa essência. Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. Então, só antes de eu terminar aqui, tá? Se alguém quiser falar, pode falar. Antes de terminar, mantenha a vibração de vocês elevada. Como eu faço isso? Fazendo coisas que me fazem feliz. E não deixem se influenciar por notícias que abaixam, né? Que a gente vê certas áreas aqui, né? Principalmente política aqui, eu quase não estou vendo. Porque a gente também entra no quê? Naquela de raiva, né? De frustração. Porque é como se fosse, vamos dizer assim, bolhas de energia. Eu olho lá aquela situação. Né? Tem várias pessoas já com raiva, né? Você olha e também fica com raiva, fica frustrado, fica que seja triste. Você entra naquela bolha, energia de triste, de raiva. E o teu corpo fica infiltrado com essa energia. Se alguém, você está no trabalho, te agride ou fala, se você deixar influenciar por aquela pessoa, é porque você, né? Você abriu o teu campo e também você vai ficar com raiva, vai querer agredir a pessoa, que seja no trânsito, independente da situação. Se você entrar na energia da pessoa, na raiva, que seja o que for, quiser atacar ou quiser brigar, você vai o quê? Tá junto naquela energia de raiva, que seja de ódio, sei lá, né? Um exemplo. Então, observem
o que vocês estão dando energia? Não dão mais energia para isso. Façam o que vocês gostam. E lembrem, né? Nós não precisamos mudar a Terra. O que nós precisamos fazer é mudar nós mesmos. Porque nós somos a Terra, nosso corpo é a Terra. Só quem vem para a Terra ganha esse corpo. Esse corpo aqui é a representação da própria Terra. Então aproveitem essa vida. Só que na Terra, né, que a gente pode ter, tem os sentidos. Olha essa Terra maravilhosa, água. Podemos amar, podemos cheirar café, memórias olfativas, cheiro da chuva. Aproveitem. Aqui a gente sente, pode tocar. Tudo bem, né? Pode ficar triste, sim. A vida não é uma linha reta, né? Porque se fosse linha reta, nós não estávamos mais aqui. Linha reta, nós somos o quê? Para baixo, vamos às vezes, vamos para cima. Nós não estamos bem o tempo todo. Mas aqui é a dica o quê? O que eu faço quando eu tô lá para baixo? De que maneira eu mergulho? De que maneira, né? Geralmente estou bem, tá tranquilo, né? Mas de que maneira eu reajo às situações que me desestabilizam, que me desequilibra? De que maneira? Eu vou me fazer de vítima, de coitadinha? Ou eu vou tomar meu poder para mim? E se vocês também quiserem falar alguma coisa ou derem alguns tópicos que vocês querem que eu fale aqui, tá? Porque tem muitas coisas, né? Mas é isso aí. E não fiquem com medo, tá? Independente da energia que for manifestada entre nós, na televisão, que colocarem. Então não tenham medo agora que estão falando sobre ET, sobre OVNI. Não tenham medo. Porque você sabe que a gente já foi também chipada pelos nossos filmes, né? De extraterrestre que provocavam medo. Então não tenham medo. Lembra que o medo diminui a sua frequência. Diminui a sua frequência, você fica com a imunidade baixa. Tanto saúde quanto para tudo. Toda energia ruim entra. Se alguém colocar medo em vocês, que seja qualquer pessoa, ou situação, grupo, televisão, rádio, o que for. Observem. Porque isso, não sendo bom ou ruim, tá? Mas isso não faz mais sentido a gente carregar, ficar nessa frequência. Porque a Terra já está em outra dimensão. Então vamos, todos nós juntos aqui, focar no positivo. Autoestima, valor, essência, criador. Alguém mais quer falar alguma coisa? Juline, se fez um print nas tuas colocações e a Sandra também, que foi muito pertinente. Alguma colocação? Mais alguma colocação? O tema autoestima, né, é bem abrangente, né? Mas aqui a gente falou uma percepção diferente, né, sobre a autoestima aqui, né? Posso finalizar? Gratidão a vocês, Fada Madrinha. Gratidão pela presença, né? Pela energia de vocês aqui, né? Eu adoro falar, né? Mas aqui eu vou terminar por aqui, porque o tema já foi, né? Já foi falado, né? Então, semana que vem, no próximo sábado, tá? Eu vou fazer, aqui na live também, vou fazer 7 dias seguidos com a chama violeta. Vão ser 7 portais, tá? 7 assuntos, né? Com a chama violeta. Então, já é um convite, né? Tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite e um ótimo solstício para todos nós. Boa noite.